A gente vai estudar agora alguns casos importantes da física, certo? Utilizando o que a gente aprendeu de velocidade e aceleração até agora. Esses casos importantes são aceleração constante, queda livre, que é um tipo de aceleração constante, e velocidade e posição por integração. Esse último é um tópico um pouco mais avançado, mas ele é bem importante para o nosso dia a dia, nos tempos modernos, em que a gente utiliza muito navegação por GPS, orientação por celular e tal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, nosso primeiro caso é a aceleração constante. Então, a gente tem aqui um corpo que se movimenta no tempo, ele sai no tempo t igual a zero com velocidade v e uma aceleração a. E o tempo vai passando e a velocidade dele vai crescendo, porque ele tem uma aceleração constante a, tá certo? E como é que a gente calcula essa variação na velocidade para uma aceleração constante? A gente sabe que a aceleração média, que a gente vai chamar simplesmente de a, é igual a v2 menos v1, t2 menos t1. Então a gente diz que o nosso t1 é o tempo inicial t igual a zero, e o v1 é a velocidade no t0, que é v0. E no tempo t2 a gente chama um t qualquer, e a velocidade v2 vai ser um v de t. Se você substituir esses valores aqui na aceleração média, você vai obter isso aqui, que a vai ser igual a vt menos v0 dividido por t. Se você isolar vt, que na verdade é a velocidade no instante t da partícula, vai ser igual a v0 mais at. Então, a particularidade do caso de aceleração constante é que a velocidade cresce linearmente com o tempo, a partir de um v0 até uma velocidade que vai depender do tempo, certo? Quanto maior o tempo, maior vai ser essa velocidade no tempo t, já que ele cresce linearmente, e o fator de proporcionalidade é a aceleração. Se você zerar, se por acaso você tiver a igual a zero, a velocidade se mantém constante igual a v0, certo? E se você reparar aqui no gráfico, aqui você tem o eixo dos deslocamentos e aqui você tem os diferentes instantes de tempo. Para um corpo com aceleração, ele não vai andar deslocamentos iguais em tempos iguais, como seria no caso da velocidade constante. Como temos aceleração, embora esse deslocamento aqui foi feito em relação a um ΔT, esse deslocamento aqui já é um pouco maior do que esse aqui já é um pouco maior do que esse aqui já é um pouco maior do que esse. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando. Então o deslocamento da partícula vai sendo muito maior para o mesmo intervalo de tempo. Então, generalizando aqui, para a igual a zero, você tem intervalos de tempos iguais, você vai ter distâncias percorridas iguais. Se a aceleração é diferente de zero, você vai ter distâncias diferentes sendo percorridas em intervalos de tempos iguais. E o caso particular da aceleração constante é que a velocidade cresce linearmente. Mas o que é que acontece com a posição? Não, desculpa, isso aqui é a representação gráfica da aceleração constante em relação ao tempo e o que acontece com a velocidade. A velocidade cresce linearmente, certo? Mas o que é que agora sim, o que é que acontece com a posição? Então veja que aqui a gente tem o nosso gráfico velocidade versus tempo. No tempo t igual a zero, o corpo estava na velocidade v0 e num instante t qualquer, ele estava com velocidade v. Como a gente sabe que a aceleração é constante, a gente sabe que o crescimento aqui vai ser linear. Mas na posição, a gente vai ter aqui um gráfico posição versus tempo, que no tempo t igual a zero, o corpo vai estar na posição x0 e vai ter uma velocidade v0. Essa velocidade é dada pela inclinação v0 aqui.
Mas à medida que o tempo passa, o corpo ele anda até uma posição x. E a gente sabe que a velocidade aqui não é mais v0, porque o corpo está acelerado. Ele tem que ter uma inclinação diferente da v0 bem aqui. Certo? E que velocidade é essa? A velocidade a gente já sabe, que é v igual a v0 mais at. Certo? Se a gente pensar em termos de velocidade média daqui para cá, certo? Entre 0 e t, você vai ver que a velocidade média vai ser xt menos x0 dividido por t. Certo? Se você isolar o x de t, você vai ter que x de t vai ser x0 mais velocidade média vezes tempo. Aí você diz o seguinte, não, mas essa equação é linear. Se ela é linear, significa que o movimento vai andar com velocidade média constante. Só que essa velocidade média não é constante, que a gente sabe que a velocidade do corpo muda de v0 para v entre 0 e t. Certo? Então, como é que a gente vai calcular qual é a dependência temporal correta da posição? Então, a gente vai lembrar do conceito de velocidade. A gente vai lembrar que a nossa velocidade média aqui vai ser a média aritmética da velocidade no tempo t e da velocidade no tempo 0, no t igual a 0, dividido por 2. Aí você lembra do seguinte, professor, lá atrás, quando você estava falando de aceleração média, você falou que não podia calcular de velocidade média, você falou que não podia calcular a velocidade média como sendo a média aritmética das velocidades. Bom, pois bem, você só pode fazer isso, no caso mais geral possível, você não é bom fazer isso. Mas se a aceleração for constante durante todo o tempo, não tem problema de fazer. Lá no problema lá atrás do deslocamento, era um deslocamento inicial que era feito com uma velocidade e depois um deslocamento, uma segunda parte do deslocamento que era feita com outra velocidade. E os dois deslocamentos separados eram com velocidade constante, não tinha aceleração. Então a aceleração lá atrás não existia, então não podia calcular dessa forma, mas aqui pode, certo? Então isso só vale calcular a velocidade média desse jeito se for uma aceleração constante, justamente por causa da forma desse gráfico aqui, certo? Então, pegando essa velocidade média bem aqui e substituindo bem aqui, certo? E lembrando que V de t é igual a V0 mais AT, quando você substituir bem aqui, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar que x vai ser igual a x0 mais v0t mais aceleração sobre 2t ao quadrado, certo? E isso aqui é a equação do movimento para aceleração constante, certo? Pois então, agora a gente precisa provar que essa expressão aqui, ela de fato possui aceleração constante e que a velocidade se comporta linearmente com o tempo. Então, a gente, para provar, simplesmente tira. Para calcular a velocidade, deriva isso aqui em relação ao tempo uma vez, e você vai ver que vai ficar V0 mais AT, e derivando uma segunda vez, você vai ver que a aceleração vai ser igual a uma constante. Então, isso aqui prova isso aqui prova que essa equação aqui, xt igual a x0 mais v0t mais aceleração sobre 2t ao quadrado, é a equação que descreve o movimento com aceleração constante. Se você comparar os dois movimentos, aqui a gente vai ter uma comparação gráfica dos dois movimentos. Aqui é um gráfico de posição versus tempo, e aqui a gente tem velocidade versus tempo.
Então você tem os dois movimentos aqui, um movimento com aceleração AX diferente de zero e aqui um movimento com aceleração igual a zero. Certo? Esses dois movimentos saem de um ponto comum, x0 igual a de x0 no tempo t igual a zero, e saem com a mesma velocidade inicial v0x. Se o movimento estiver acelerado, o x cresce muito mais rápido do que o movimento da posição se não houvesse aceleração. O efeito da aceleração é justamente esse aqui, ó. É essa diferença daqui de uma curva para outra. E essa diferença é justamente, ela cresce com o tempo ao quadrado. Quanto maior for o tempo, maior vai ser a diferença do movimento acelerado e do movimento não acelerado. Em termos de velocidade, aqui o movimento não acelerado tem uma velocidade constante, tá certo? E o movimento acelerado tem uma velocidade linear com o tempo. A diferença de velocidade vai ser justamente um gráfico menos o outro, e que é proporcional, e a diferença é justamente esse termo aqui, que é A vezes T, que ele cresce linearmente com o tempo. Certo? Então dá para ver aí que a gente tem dois casos muito bem definidos, que é o da aceleração constante, diferente de zero, e da aceleração igual a zero. Um caso, um movimento com aceleração igual a zero é o conhecido movimento retilíneo uniforme, e o movimento com aceleração constante, diferente de zero, é o conhecido movimento uniformemente variado. Certo? Então, vamos calcular um exemplo aqui. Nesse exemplo, tem um motorista que ele passa na frente de uma escola com uma velocidade constante de 15 metros por segundo, certo? E ele está com a velocidade claramente acima da velocidade permitida para quem passa na frente de uma escola. Mas havia um policial perto da escola, e quando ele viu o motorista passando com velocidade acima da velocidade permitida, ele estava parado, partiu ao encontro para perseguir o motorista e aplicar uma multa nele, certo? E ele partiu com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, quanto tempo leva para o policial alcançar o carro? B. Qual a velocidade do policial no momento da interceptação? C. Qual a distância cada veículo percorreu até o momento da interceptação? Então, para a gente calcular isso aí, a gente tem que escrever a equação do movimento do carro, do carro e do policial, certo? Lembrar que o carro está com velocidade constante e com velocidade constante igual a 15 metros por segundo, e o policial, ele parte do repouso, ele estava parado na hora que o carro passou, e ele começou o movimento dele com aceleração constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, a posição do policial vai ser x0 do policial mais v0 do policial mais a aceleração do policial sobre 2t ao quadrado. A posição do carro vai ser o x0 do carro mais a velocidade do carro vezes o tempo, que é um movimento. Opa, tem um erro aqui. Deixa eu apagar. V0 na velocidade inicial do policial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2t ao quadrado. Certo? Como o carro, a perseguição começou no exato momento em que o carro passou pelo policial, a gente pode dizer que a posição inicial do policial é igual à posição inicial do carro, e os dois são igual a zero, já que eles começam do mesmo ponto. Então tá. Então a gente vai ter que
o x do policial vai ser o V0 e o policial partiu. Antes disso, no próximo passo, a gente tem que lembrar que o policial partiu do repouso. Então, a velocidade inicial do policial é 0. Então, a equação do movimento do policial vai ser x, vai ser igual à aceleração do policial, que é 3 sobre 2, é 1,5t ao quadrado, e a aceleração do carro, a posição do carro, vai ser 15t. Ótimo. Qual vai ser o momento da interceptação desses dois? Vai ser quando a posição do carro foi exatamente igual à posição do policial. Então, vai ser quando o xp foi igual ao x do carro. Isso aqui nos dá o seguinte: 1,5t ao quadrado é igual a 15t. Certo? Então, a gente vai colocar t, vou passar todo mundo para o mesmo lado, e eu vou ter o seguinte, 1,5t ao quadrado menos 15t igual a 0, certo? Se eu colocar t em evidência, 1,5t menos 15 igual a 0. Então, eu tenho duas respostas. Eu tenho t igual a 0 e t igual a 10 segundos. Certo? Que é justamente os dois momentos em que o carro e o policial estiveram na mesma posição. Na hora que eles começaram o movimento juntos e depois 10 segundos mais à frente. Certo? Que é justamente quando ocorreu a interceptação. Lembrar que o carro está com velocidade constante. E embora o policial tenha começado o movimento parado, com velocidade inicial igual a 0, ele está acelerado, então a velocidade vai aumentando. Certo? E o momento que eles se interceptam é justamente no tempo t igual a 10 segundos. Então eu vou apagar esse lado aqui da minha tela para calcular os outros itens. Qual é a velocidade do policial? Se o x do policial é 1,5t ao quadrado, a velocidade do policial vai ser a derivada disso, que vai ser 3t. E a velocidade desse, no momento t igual a 10, que é da interceptação, a velocidade do policial em 10 segundos vai ser 30 metros por segundo. Qual a distância cada veículo percorreu até o momento da interceptação? Aí é só substituir direto na equação da posição, tá certo? Que a equação do policial é 1,5t ao quadrado. Então, a posição do policial em t igual a 10 segundos vai ser 1,5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, vezes 15 dá 150 metros. Então, o policial interceptou o carro 150 metros à frente. Certo? Então, esse aqui é um exemplo instrutivo para a gente fixar como resolver problemas de aceleração constante e movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Certo? Então, para a gente fixar melhor, a gente pode olhar a análise desse problema de uma forma gráfica. Então, apaguei minha tela e vou passar para o próximo slide. O que é que a gente tem bem aqui? A gente tem a curva do motorista, que ele estava da posição em relação ao tempo que ele estava andando com velocidade constante, por isso que é uma reta. E o policial estava com movimento uniformemente variado, estava acelerado, partiu da velocidade da mesma posição. Aqui são os pontos que a nossa solução nos indicou, que são os pontos em que eles estariam na mesma posição, justamente 10 segundos depois. Eles se encontrariam na posição 150 metros. Então, esse ponto bem aqui é 150 metros. Certo?
Então, como o policial estava com aceleração constante, a curva que descreve a trajetória dele é uma parábola. Cresce com t ao quadrado. Então, veja que justamente eles se encontraram bem aqui. Isso aí é a resposta, é a análise do problema gráfico. Certo? Então, ainda em cima do movimento acelerado, com aceleração constante, a gente sabe que a posição do movimento acelerado é justamente x0 mais v0t mais aceleração sobre 2t ao quadrado, e que a velocidade é igual a t mais v0, certo? Então, tendo essas duas expressões, nesse exemplo aqui, eu quero provar para vocês que a gente pode eliminar o tempo dessas duas equações e encontrar que v ao quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração x menos x0, que é normalmente, essa expressão normalmente é escrita dessa forma aqui. V ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração ΔS. ΔS é o deslocamento do corpo. Então, vamos provar isso aí. Nessa primeira aqui, eu vou passar o x0 para o lado direito, para o lado esquerdo, e vou ter v0t mais a sobre 2t ao quadrado. E na segunda, eu vou isolar o t, que vai ficar v de t menos v0 igual a at, de forma que o meu t vai ser igual a v de t menos v0 sobre a. Pegando esse t, eu vou substituir o t na expressão de cima. Então, eu vou ter aqui x de t menos x0 vai ser v0 que multiplica v de t menos v0 sobre a mais a sobre 2 que multiplica v de t sobre a, tudo isso aqui ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, v de t, v0, menos v0 ao quadrado sobre a. Tá vendo que tem um a em cima e um a ao quadrado embaixo? A gente vai ter aqui mais v de t ao quadrado menos 2v0 v de t mais v0 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2a, tá certo? Então, você pode ver bem aqui que esse v0, v de t, v0 dividido por a, vai cancelar com esse 2v0 vt dividido por 2a, vai cancelar esse com esse aqui, tá certo? A gente vai ter aqui v0 ao quadrado menos v0 ao quadrado mais sobre a, menos v0 ao quadrado sobre a, bem aqui, e vai ter v0 ao quadrado sobre 2a, bem aqui, e o que a gente vai ter é o seguinte, x de t menos x0 vai ser v de t ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2a. Se a gente reorganizar essa expressão bem aí, e levar bem para cá, certo? A gente vai ter que
v ao quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes x menos x0, onde x é a posição de t. Então, isso aqui a gente provou, aquela equação famosa que a gente utiliza quando está resolvendo problemas. De movimento uniformemente acelerado em que não envolve o tempo. Ok? Então, tá ótimo. Então, eu vou apagar a tela e passar para o próximo slide. O próximo movimento importante da física é a queda livre. Certo? Na verdade, a queda livre é o exemplo mais familiar de movimento na aceleração constante. E, essencialmente, a queda livre espera qualquer problema, você deixa cai, certo? Vai ver que qualquer coisa cai. Certo? Justamente como mostra essa imagem dessa bola de caindo. E essa aqui é uma imagem tirada de fotografia estroboscópica que ela bate foto para intervalos de tempos iguais. Então, note que a cada foto tirada, ela é tirada com delta-P's absolutamente idênticos, né? O deslocamento entre uma foto e outra da bola vai aumentando cada vez mais. Então, isso aqui já mostra que ele está se movendo com velocidade com velocidade variável, é um movimento acelerado, certo? Então, a queda livre diz que qualquer corpo cai com aceleração constante de 9,81 metros por segundo, desprezando o efeito da resistência do ar, o formato do objeto, a rotação da Terra e a altitude onde você vai realizar esse experimento, tá certo? Se você deixa eu aqui nesse link ele mostra um videozinho de queda livre, tá certo? Quem tiver interessado pode dar uma olhada nesse vídeo aqui. Então, vamos analisar esse movimento com um pouquinho mais de detalhe. A gente tem aqui um prédio de altura H, em que a gente solta uma bola e ela vai cair com velocidade, com aceleração constante, tá certo? Então aqui a gente está desprezando a resistência do ar, o formato do objeto, a altitude, está tudo no nível do mar, e a aceleração é constante, 9,181 metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado, certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Se a gente for construir baseado no que a gente já sabe do nosso movimento uniformemente acelerado, que é a posição, o x vai ser x0 mais v0t mais aceleração sobre 2t ao quadrado, certo? E no caso da aceleração da queda livre, a gente chama de g, que é o 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? E quando você simplesmente solta, na hora que você solta o corpo, a velocidade inicial dele é zero, porque ele parte parado, ele está caindo simplesmente pela ação da gravidade. É diferente de você jogar o corpo para baixo, que ele já sai com a velocidade que você deu por ter jogado, certo? Então, nesse caso aqui, a gente colocou a origem aqui no térreo do prédio, tá certo? Então, a posição inicial vai ser h, que é a altura do prédio, menos g sobre 2t ao quadrado. Então, a posição, com o passar do tempo, a posição vai cair de h até zero, certo? E a velocidade com que ele vai cair ao longo do tempo vai ser menos gt, que é a derivada disso aqui, em relação ao tempo. No tempo t igual a zero, o y0 é h. No tempo, então a gente vai calcular o tempo de queda aqui. No tempo tq, que é o tempo de queda, vai ser o instante em que o corpo vai tocar o chão, certo? E nesse instante aqui, que eu não sei ainda qual é, a posição do corpo vai ser zero, que ele vai estar bem aqui, certo? Então, se eu substituir
esse TQ bem aqui e o zero bem aqui, tá certo? Para o TQ, nessas equações de movimento, eu vou encontrar que o meu tempo de queda vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2h sobre g. Então, o tempo de queda depende única e exclusivamente da altura do prédio e da gravidade, certo? Não depende da massa, que é justamente a física da queda livre. Se você desprezar tudo isso, formato do corpo, altitude, resistência do ar, o tempo de queda não depende da massa do corpo. Ok? Aí vamos analisar um segundo caso em que agora eu coloco não mais a referência no pé do prédio, eu coloco a referência no alto do prédio, certo? Então, continua dizendo que o eixo positivo cresce verticalmente para cima, então significa dizer que o térreo vai estar numa posição menos h em relação à origem. Nesse caso aqui, se você lembrar da equação que é y igual a y0 mais v0, t mais aceleração sobre 2t ao quadrado, o que é que vai acontecer aqui? A posição inicial vai ser 0, a velocidade inicial vai ser 0 e vai simplesmente ficar menos g sobre 2t ao quadrado. Derivando, a velocidade continua exatamente a mesma, certo? E como tem que ser, porque os deslocamentos em relação ao tempo não podem mudar. A posição muda porque vai depender de onde você coloca a origem. Então, nesse caso aqui, no tempo t igual a 0, a posição inicial da partícula vai ser y0, 0. E no tempo tq, a posição da partícula vai ser menos h. Se você substituir bem aqui nessas equações, você vai obter de novo que o seu TQ vai ser raiz quadrada de 2h sobre g. O que é que eu quero dizer com isso? Que a física da queda livre, ela independe de onde está a origem. Vai ser sempre a mesma. Certo? O que vai mudar é a posição dos corpos em relação a onde você coloca a sua origem. E no último caso, só para mostrar que isso é verdade, qualquer que seja a origem, vamos repetir a conta agora com a origem estando exatamente na meia altura do prédio. De tal maneira que no tempo t0, a partícula esteja no y0 igual a h sobre 2. E no tempo tq, a partícula esteja no tempo de queda, a partícula esteja em menos h sobre 2, que é aqui no térreo. A equação do movimento vai ficar o y0, que é o h sobre 2, menos v0t, não tem velocidade inicial, menos gt ao quadrado. E quando você deriva essa equação da posição em relação ao tempo, você obtém a mesma velocidade. Certo? E nesse caso aqui, quando você substitui as expressões, você vai obter de novo que o tq é raiz quadrada de 2h sobre g, que independe de onde está a origem. Certo? Então, na verdade, a física não pode depender de onde você coloca a origem. Certo? Porque se depender de onde você coloca a origem, significa dizer que o fenômeno físico para mim é um e para outro observador que esteja numa posição diferente, ele vai ver outra coisa. Isso não pode. Certo? Então, aqui é só uma demonstração que é muito comum as pessoas se confundirem quando você coloca a origem em outro lugar. Ok? Então vamos agora analisar um problema em que você vai ter um lançamento vertical, em que você pega um objeto, joga para cima, ele sobe e desce. Certo? Então a gente vai colocar a origem aqui na altura em que o objeto sai da mão da pessoa que jogou, certo? Então, a gente despreza de novo a resistência do ar, o efeito da altitude, o formato do objeto, certo? E constrói a equação do movimento dele. Agora, para que ele suba, ele vai ter que ter uma velocidade inicial, certo? Então, a equação do movimento vai ser v0t menos g sobre 2t ao quadrado.
E quando você deriva, você vai ver que a equação do movimento, da velocidade vai ser V0 menos GT. Então, no tempo t igual a 0, o corpo estava na posição y0, estava na origem, e o V0, e a velocidade no tempo t vai ser V0, que é a velocidade de lançamento. No tempo de subida, que eu ainda não sei qual é, que é o tempo em que ele leva para subir até o ponto máximo da trajetória e depois desce, ele vai estar a uma altura h, eu não sei que altura h é essa. E lá em cima, ele tem uma velocidade positiva, lembra que o nosso eixo cresce para cá, cresce verticalmente, então qualquer movimento nessa direção vai ter uma velocidade positiva, qualquer movimento nessa direção vai ter uma velocidade negativa. Então, se ele troca de velocidade no ponto mais alto, significa dizer que lá no ponto mais alto a velocidade dele é 0, certo? Então, quando você substitui esses valores aqui, quando você substituir aqui na equação da velocidade, você vai ver que o tempo de subida vai ser V0 sobre G. Faz sentido que o tempo seja proporcional à velocidade, que a gente sabe que quanto mais forte a gente joga, mais veloz o corpo vai sair da nossa mão e mais alto ele sobe. Então, se mais alto ele sobe, maior vai ser o tempo de subida dele. Quando você pega esse tempo de subida e substitui aqui na equação da posição, você vai encontrar que a altura que ele sobe vai ser igual a V0 ao quadrado dividido por 2G. A altura também vai depender somente da velocidade inicial que você jogou o objeto e da gravidade. Significa dizer que num local onde a gravidade é menor, certo? Você consegue lançar objetos muito mais alto. Agora vamos para a descida. Isso aqui é na subida, certo? Na descida, o que é que a gente vai fazer agora? Ele vai começar o nosso movimento a partir do ponto mais alto. Então, o y0 dele vai ser h. E ele parte da velocidade igual a 0, porque ele precisa desacelerar, parar e depois recomeçar o movimento e crescer a velocidade para baixo. Então, a velocidade inicial é 0 e menos g, que é a aceleração é g, menos g sobre 2t ao quadrado. Derivando, a velocidade vai ser igual a menos gt, porque ele parte da velocidade, parte do repouso lá em cima, certo? Então, no tempo t igual a 0, ele está no y0 igual a h. No tempo t igual a tq, que é o tempo de queda, que é o tempo que ele leva para descer daqui até aqui, ele vai voltar para a mão da pessoa que lançou, certo? Substituindo essa equação aqui na posição, você vai ver que o seu tq, tempo de queda, vai ser, não pode mais envolver a velocidade inicial, óbvio, porque ele parte do repouso. Vai ficar raiz quadrada de 2h sobre g. Óbvio que se eu juntar tudo e tentar calcular o tempo de subida mais o tempo de queda, eu vou ter o tempo total que o corpo passa subindo e descendo no voo. Então, somando essas duas aqui e sabendo que h é igual a v0 ao quadrado sobre 2g, certo? Eu encontro que o tempo total de voo da partícula vai ser 2v0 sobre g. Então, quanto mais forte eu jogo, maior vai ser o tempo que ela passa voando. Então, analisando esse problema dessa forma aqui, parece que a gente tem dois problemas separados, um para a subida e outro para a descida. Certo? Então, precisamos de duas equações do movimento, uma para a subida, outra para a descida, uma equação da velocidade para a subida, outra para a descida. Mas vamos olhar graficamente para ver o que é que acontece. Olha aqui. Ó. Vamos olhar para a equação da subida, que é o y igual a v0t menos g sobre 2t ao quadrado. E se eu plotar esse gráfico aqui em relação ao tempo, tá certo? Eu fiz um cálculo aqui de tal maneira que o tempo de subida era 1 segundo, tá certo? Eu simplesmente peguei nesse slide bem aqui. Tempo de subida, para ser 1 segundo, significa dizer que o V0 tinha que ser numericamente igual ao G.
certo? Então, ele sobe bem aqui e no tempo de subida igual a 1 segundo, e vai atingir a altura máxima e depois ele cai, certo? E ele vai cair num tempo de queda exatamente igual ao tempo de subida, que é possível mostrar nas equações anteriores do slide passado que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tempo de queda, tá certo? E se a gente derivar essa equação bem aqui em relação ao tempo, a gente vai ter que vai ser V0 menos GT. Então ele parte de uma velocidade inicial que é igual numericamente igual ao G, e no tempo de subida T1 ele atinge a velocidade zero e depois ele acelera para baixo e volta e chega no ponto de lançamento de novo com a mesma velocidade V0 que a gente jogou, que ele subiu, certo? Então, na verdade, a gente quebrou o movimento de subida e o movimento de descida para deixar ele um pouco mais digerível, mas na verdade a equação da subida já serve para a subida e para a descida, certo? Então, é tudo descrito, é o mesmo movimento. Então, quando você estiver analisando problemas desse de lançamento vertical, a equação, basta uma equação que você consegue descrever todo o movimento bem bonitinho, certo? Então, um exemplo para a gente ver isso aí, a gente tem no próximo slide aqui, calma, aqui. A gente está no alto de um prédio, tá certo? Colocamos a origem no alto de um prédio e lançamos um objeto para cima com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então ele vai subir, até um ponto máximo e vai descer e vai acelerar para baixo, tá certo? O que acontece é o seguinte, aqui você pode se confundir achando que o movimento, nossa equação só serve até aqui, quando ele volta para a origem, mas não, ele serve ainda para a parte em que ele vai cair abaixo, que ele vai passar desse nível aqui e cair no chão, certo? Então deixa eu só voltar aqui os slides para eu me lembrar das equações. Tempo de subida é V0G. O tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então vamos voltar lá para o nosso problema. E ele pergunta o seguinte: qual é a posição e a velocidade em T1, T igual a 1 segundo e T igual a 4 segundos? Qual é a velocidade e para a posição 5 metros? Qual é o tempo de subida e a altura máxima? Qual é a aceleração na altura máxima? Então, deixa eu pegar aqui a altura máxima. Desculpa. A altura máxima é V0 ao quadrado sobre 2G. Pois bem. Então, a equação do nosso movimento vai ser a seguinte. Y, eu estava usando vermelho, né? Então deixa eu voltar aqui para usar o vermelho. Y igual a Y0 mais V0t menos G sobre 2t ao quadrado. Certo? Então, a nossa origem é colocada na nossa mão quando a gente joga a bola para cima. Então, a equação do movimento vai ser y0 é 0, o v0 é 15 metros por segundo, vai ficar 15t menos... Aqui eu vou arredondar, tá? Vou dizer que o g é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero simplificar a nossa vida. Não vou utilizar 9,1, 9,81 metros por segundo, não. Então, isso aqui vai ficar 10 por 2, vai ficar 5t ao quadrado. Certo? Derivando, a velocidade vai ser 15 menos 10t. Então, para o tempo t, o y,
tempo t igual a 1, a gente vai ter o quê? 15 vezes 1, 15 menos 5 vezes 1, então a gente vai estar em 10 metros. E para o y igual a 4, a gente vai ter o quê? 4 vezes 15 dá 60, 4 ao quadrado dá 16, vezes 5, 5 vezes 16, deixa eu fazer esse cálculo aqui. Dá 80, então vai ser 60 menos 80 vai estar a menos 20 metros. Certo? A velocidade em 1 segundo e em 4 segundos, fazendo o cálculo rápido, vai ser 5 metros por segundo. Que ele ainda está na subida, né? Velocidade positiva. E aqui, como ele já está y igual a menos 20, ele está para baixo, né? Ele já subiu e desceu do corpo, ele subiu e desceu, o tempo t igual a 4 está abaixo da nossa referência aqui, então a velocidade tem que ser negativa, ele tem que estar descendo. Isso vai ser 15 menos 40 dá menos 25 metros por segundo. O tempo de subida a gente já sabe, vai ser V0 sobre G, nosso TS é V0 sobre G, isso aqui é 15 por 10, dá aproximadamente 1,5 segundos. Lembrar que eu estou arredondando a aceleração da gravidade, certo? E a altura máxima vai ser V0 ao quadrado sobre 2G, 15 ao quadrado dá 225, dividido por 20, deixa eu fazer a conta aqui, isso dá 11,25 metros. Então, ele subiu 11,25 metros acima do topo do prédio e desceu. 4 segundos depois que a gente jogou, ele estava menos 20 metros abaixo do nível da origem do prédio. Certo? A aceleração máxima, a aceleração na altura máxima, se você derivar lembrar que a aceleração é constante, então a aceleração vai ser simplesmente 10 metros por segundo. Ela é constante, ela não muda. Então, em qualquer... faz a pergunta qual é a aceleração na altura máxima, mas na verdade a aceleração é absolutamente igual em qualquer ponto dessa trajetória. Certo? Graficamente, deixa eu apagar a tela aqui para poder passar para o próximo slide. Graficamente, o que a gente tem é esse movimento aqui. Ó. A gente lançou a bola bem aqui, ela subiu 11 metros e pouco em um tempo de aproximadamente 1 segundo e meio. Aqui ele deve ter feito a conta, esse exemplo deve ter feito a conta com G igual a 9,81 metros por segundo. E depois ele desceu, e quando chegou em T igual a 4 segundos, ele estava bem aqui. Ele estava bem aqui, ó, em aproximadamente menos 20 metros. O cálculo dele não é menos 20, porque ele utilizou 9,81 metros por segundo ao quadrado, enquanto a gente utilizou 10. Tá certo? E a velocidade aqui, ó, a gente viu aqui que a nossa velocidade tem que ser negativa, óbvio. Ele já estava descendo, e no t igual a 1 segundo, bem aqui, a velocidade é positiva, porque ele ainda estava subindo. Ok? E o nosso último exemplo é a velocidade e posição por integração. Certo? Eu botei um asteriscozinho ali, porque até no livro, essa seção tem um asteriscozinho porque ela é opcional. Mas como a gente está... esse é um curso de engenharia, eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso. E por que isso é importante? Então, certos dispositivos de navegação funcionam guiados por acelerômetros. Isso é foguete da NASA, avião, certo? Até mesmo o nosso celular, quando você está dirigindo o carro.
e você coloca o seu Waze para funcionar, ele está pegando o sinal do GPS, mas ele também está pegando o acelerômetro que está embutido dentro do teu celular. Tá certo? E o que é um acelerômetro? Acelerômetros são sensores que medem a aceleração instantânea de um corpo. Certo? Lembra lá da aceleração instantânea? Ele mede a aceleração instantânea. E os celulares mais modernos utilizam acelerômetros para aumentar a precisão de GPS também embutidos nos celulares. Então o Waze combina esses dois sinais para poder aumentar a precisão de localização, certo? Pois bem, como é que funciona essa física aí? Vamos aqui lembrar aqui tem dois painéis, um aqui à esquerda, velocidade por integração. A gente está lembrando aqui, quero ressaltar aqui que isso é o caso unidimensional, tá certo? Funciona para 3 dimensões, mas tem suas complicações. Então a gente sabe que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então se a gente modificar essa expressão aí e escrever dv igual a vezes dt, tá certo? A gente obtém essa expressão aqui de baixo. Então a gente tem aqui um diferencial de velocidade igual à aceleração instantânea vezes um diferencial de tempo. Se a gente integrar dos dois lados, a gente vai ter uma integral da velocidade, a integral de dv de v0 até um v de t qualquer, do outro a gente vai ter que integrar no tempo de 0 até um tempo t qualquer, tá certo? E o que você vai obter, utilizando os seus conhecimentos de cálculo 1, é que desse lado aqui, você vai ter v de t menos v0, você passa v0 para o outro lado e obtém essa expressão bem aqui, certo? Vai ficar v de t, vai ser v0, vezes a integral da aceleração em relação ao tempo, aceleração no tempo, a integral da aceleração no tempo, certo? De 0 até t. Então, note que se você tiver um dispositivo que te dê qual é a aceleração em qualquer instante t qualquer, se você souber a velocidade inicial, você vai conseguir dizer qual é a velocidade naquele tempo t. Então essa é a beleza dos acelerômetros. Você mede a velocidade, por integração você sabe qual é a velocidade. Você mede a aceleração e por integração você mede a velocidade do corpo. Só que a gente sabe também que velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então a gente faz a mesma transformação, faz dx igual a v dt. Então a gente tem o diferencial da posição à esquerda igual a velocidade vezes no tempo vezes a diferencial do tempo à direita, tá certo? E a gente integra. O que você vai ter desse lado aqui é x de t menos x0, você passa o x0 para o outro lado e você vai obter a posição em relação ao tempo, certo? Então o que é que acontece aqui? Se você integrar a velocidade em relação ao tempo e somar com a posição inicial, você sabe qual é a posição do corpo em qualquer tempo t qualquer. Só que para você precisa ainda da velocidade, né? Se você não tiver a velocidade, mas tiver a aceleração, você pode utilizar a integração da aceleração no tempo e calcular a velocidade. Então, simplesmente conhecendo qual é a aceleração instantânea do corpo, e se você também souber qual é a velocidade inicial e qual é a posição inicial, você consegue descrever todo o movimento da partícula e a velocidade dela, certo? É assim que os aviões, as naves espaciais, os foguetes, os satélites, eles navegam quando eles estão em um espaço
que você simplesmente não tem como se orientar, você tem que depender só de instrumentos. Então eles utilizam acelerômetros para poder se guiar. Eu vou logo avisando que o nosso acelerômetro do celular ele não tem muita precisão, tá certo? Ele tem muito ruído. Então esse ruído vai se acumulando no tempo e você não consegue ter determinar qual é a velocidade e a posição de um corpo utilizando o acelerômetro do celular por um tempo muito longo. Você tem poucos segundos antes que os erros começam a se acumular, porque o acelerômetro tem muito ruído. Ok? Bom, então para concluir essa última parte de posição e velocidade por integração, vamos resolver esse exemplo aqui em que a gente parte da aceleração. A aceleração é dada por A igual a 2 menos 0,1 t, certo? E e o problema pede que a gente determine, tem um erro aqui de digitação, qual é o instante que a velocidade atinge o valor máximo, ok? Então, se a gente tem a aceleração e precisa determinar qual é o instante que a velocidade atinge o valor máximo, a gente precisa encontrar qual é o problema, qual é a velocidade por integração, ok? E utilizar os nossos conhecimentos de cálculo, de valor máximo do cálculo, para poder determinar o momento que a velocidade atinge o valor máximo. E daí determinar a posição. Então aqui o instante e a posição que a velocidade atinge o valor máximo, ok? Então vamos lá. A gente sabe que a velocidade por integração vai ser V0 mais a integral de 0 até t de A' de t dt'. Se a gente tem que colocar essa expressão A de t aqui dentro da integral, e a gente vai obter o seguinte, qual é o V0? É 10 mais a integral de 0 até t de 2 menos 0,1 t' dt'. Então, nosso V de t vai ser 10. A integral de uma constante dt vai ficar simplesmente mais 2t menos a integral de 0,1 t dt. Então, isso aqui vai ficar 0,1 a integral de t' dt' de 0 até t. O que a gente obtém aqui vai ficar t2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 10 mais 2t menos 0,05 t ao quadrado. Então, essa daqui é a posição. V de t vai ser 10 mais 2t menos 0,05t ao quadrado. Ok? Pois então tá. Pela forma dessa equação, dessa expressão, dá para ver que ele é uma parábola de cabeça para baixo, porque o termo t ao quadrado é o que dá concavidade, o termo t ao quadrado tem sinal negativo, e é o que dá concavidade. Então, é uma curva assim, ó. Aqui é o tempo, aqui é o v, então a nossa curva da velocidade vai ser alguma coisa
assim. E bem aqui é o ponto em que ela atinge a velocidade máxima. Ok? Bem aqui. Pois bem, como é que a gente descobre que esse ponto máximo aí? Deriva a velocidade e iguala a zero, certo? A gente aprende isso no cálculo 1. Então, só que calcular a derivada da velocidade e igualar a zero, isso é o quê? É tentar encontrar a raiz da aceleração. Qual é o tempo t que a aceleração é zero? E a gente vai ver que a aceleração vai ser zero justamente quando 2 menos 0,1 t for igual a zero. Quando você resolve isso aí, você vai ver que a de t vai ser igual a zero quando t for igual a 20 segundos. Certo? Então, quando t for 20 segundos, a velocidade atinge seu valor máximo. E qual é o valor máximo da velocidade? Tem que substituir. Então, a velocidade, quando t for igual a 20 segundos, vai ser 10 mais 2t, que é a velocidade mais 40, menos 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 0,05. Deixa eu fazer a conta aqui. Dá 20. Então, vai ficar menos 20. Então, isso aí, a velocidade máxima vai ser 30 metros por segundo. Ok? Então, a velocidade máxima vai ser 30 metros por segundo e o tempo que ele leva para atingir a velocidade máxima é 20 segundos. Falta agora determinar qual é a posição que a partícula está no instante em que a partícula está com velocidade máxima. Só que para determinar a posição da partícula, a gente precisa fazer a integração da velocidade em relação ao tempo. Então, eu preciso apagar aqui o meu gráfico, apaguei aqui minha área e fazer uma nova integração. Então, vamos lá. Eu sei que o meu V de t ele é 10 mais 2t menos 0,05t ao quadrado. E sei que o meu x de t é x0 mais a integral de 0 até t de v de t' dt'. Então, eu preciso simplesmente colocar essa expressão da velocidade dentro da integral e integrar. Né? Então, o meu x de t vai ser, o x0 é 50. Mais a integral de uma constante dt vai ser 10t menos mais a integral de 2t dt, isso aí vai ficar a integral de t dt é t ao quadrado sobre 2, mais t ao quadrado, certo? Então, e a última vai ser a integração do termo quadrático. Vai ficar menos 0,05 vezes a integral de t ao quadrado dt de 0 até t. Então, isso aí vai ficar 0,5 sobre 3t ao cubo. Tudo que eu preciso agora é encontrar qual é o x para t igual a 20 segundos. Isso aí vai ficar 50 mais t20 mais 200 mais 20 ao quadrado dá 400 mais 20, menos 20 ao cubo, menos 20, deixa eu fazer aqui na calculadora, 20 vezes 20 vezes
20 vezes 0,05 dividido por 3, menos 133,333. Então, isso aí vai dar quanto? 650 menos 133,333. Isso aí dá aproximadamente 516,67 metros. Ok? Então, essa é a posição da partícula no tempo, no instante em que a partícula atinge velocidade máxima. E a gente fez isso resolvendo o problema por integração, a partir do conhecimento da aceleração. Certo? Então, vou apagar a minha... Deixa eu anotar. Posição x de t é 50 mais 10t mais t ao quadrado menos 0,05t ao cubo sobre 3. Ok, então tá tudo certinho aqui, estava só checando se não tinha feito a multiplicação errada aqui. Então vou apagar a tela e passar para o próximo slide. Então aqui, ó, isso aqui mostra para a gente a velocidade, a solução, o gráfico velocidade versus tempo desse problema, tá certo? Então aqui desse lado a gente encontrou que a velocidade era 10 mais 2t menos 0,05t ao quadrado, e que o instante que a gente que foi t igual a 20 segundos, que a velocidade atingia o valor máximo. Então tá bem aqui, ó. Aqui foi o ponto em que a velocidade atingiu o valor máximo. Certo? E a velocidade máxima, que era 30 metros por segundo. Ok. Então, a posição, para t igual a 20, a gente viu que a posição era x de t igual a 50 mais 10t mais t ao quadrado menos 0,05t ao cubo sobre 3. Certo? E vimos que a posição no x para t igual a 20 era aproximadamente 516,67 metros. Então, é justamente bem aqui onde está no nosso gráfico, aproximadamente 516 metros ali, tempo t igual a 20 segundos. Então a gente viu que esse problema de integração, de determinar velocidade e posição por integração a partir da aceleração é muito útil se você conseguir, se você souber como, se você tiver acesso aos dados da aceleração. E você tem isso com um acelerômetro, que é um dispositivo cada vez mais comum no dia a dia, especialmente em aplicações de engenharia, tá certo? Então essa parte aí final é mais a título de curiosidade, porque essa aula é para alunos de engenharia, certo? E, finalmente, nós chegamos às considerações finais desse capítulo, em que a gente discutiu os conceitos de posição, deslocamento, velocidade e aceleração, equação do movimento para aceleração constante, queda livre, lançamento vertical e aceleração variável. E esses conceitos, embora todos derivados
a partir do movimento unidimensional, eles são válidos para os movimentos em 2 ou 3 dimensões que a gente vai ver no próximo capítulo, certo? Por que são válidos? Porque o movimento em 2 ou mais dimensões pode ser entendido como uma combinação de movimentos unidimensionais em cada direção, e para cada um deles vale todas as análises que a gente aprendeu nesse capítulo, certo? A única diferença é que no movimento bidimensional, tridimensional, as equações vão ser reescritas na forma vetorial. Então você só tem que aprender um pouquinho mais de notação matemática, mas essencialmente tudo que foi visto nesse capítulo aqui, todos os conceitos, eles são diretamente aplicados em um movimento no movimento em 2 ou 3 dimensões, tá bom? Então, esse capítulo se encerra por aqui e em breve eu mando o vídeo do capítulo 3, ok? Então, tchau e até a próxima.